Pessoal, muito bom estarmos juntos. Nós sabemos que muitas pessoas não puderam estar por problema de saúde, né? Mandaram notícia, olha, estamos gripados, estamos com isso, estamos viajando, algumas pessoas viajando. E eu estou muito feliz de estar de volta, né? Foi muito bom também sair um pouquinho. Eu precisava de um tempo para respirar. Foi muito bom também compartilhar com as pessoas, familiares lá de São Paulo, o que Deus está fazendo aqui. Eu creio que Deus está fazendo algo muito lindo na nossa vida, na nossa igreja. E, gente, nós estamos em uma série de mensagens chamada Recarregue, né? Essa é a nossa série de mensagens. E todo início de ano, a gente tem um momento para pensar, restabelecer novas metas, novos alvos, né? Rever aquelas metas que foram feitas no outro ano, a gente vê o que a gente cumpriu, o que a gente não cumpriu, a gente vê o nosso plano de ação, as nossas estratégias. E aí, se você é como eu, você com certeza rasgou de comer no Natal, Ano Novo, férias, comeu tudo errado, falando, não, quando começar e eu voltar, aí sim a gente volta a comer certinho, né não? O Vidal não passa por esse problema, né? Não tem, ele tem algumas lombrigas ali que ele fica magrinho para sempre. Mas é o seguinte, a gente tem algumas metas. E a gente sempre coloca algumas delas, né? Seja para trabalho, seja para saúde física, dieta, exercício físico, né? Janeiro é o mês onde as academias mais enchem, né? Por quê? Porque todo mundo fez uma promessa ali em dezembro, paga o mês de janeiro, se por muito vai até o final do mês, em fevereiro já começa a faltar, em março você paga uma mensalidade sem ter ido nenhum dia, aí em abril você desiste. Não, é mais ou menos isso que acontece. E as pessoas se identificam, né, umas com as outras, porque isso acontece com muitas pessoas à nossa volta. E também é momento de recarregar as energias, né? E então, todo início de ano, além das metas, além dos desafios, é momento da gente renovar, tentar pensar em como recarregar a bateria, né? Porque chega no final do ano, a gente já está com a bateria lá embaixo. Então, essa série é falando sobre como nós vamos recarregar a nossa bateria. E eu aproveitei o recesso da nossa igreja, né? Aproveitei o recesso. E eu também, depois do recesso, tirei algumas férias, né? Então, eu e a Thalita, minha família, a gente ficou um tempo lá em São Paulo. E eu percebi duas coisas nesse tempo agora. Primeira coisa, que eu estava mais esgotado do que eu deveria. E talvez, do que você queria, Alex. Não, eu estava mais esgotado do que eu deveria. Eu acho que eu cuidei pouco da minha saúde mental, espiritual, cuidei pouco, porque eu estava esgotado demais. Quando eu cheguei lá em São Paulo, as pessoas vinham falar comigo, oi, que saudade. Eu estou com saudade também. Eu estava assim, o que foi? Não, eu só estou muito, muito cansado. Sabe, foi assim, e eu percebi que isso é ruim para a minha missão, isso é ruim para mim como pessoa. Algumas pessoas, né, olhavam para mim, nossa, Alex Azedo, pastor, hein? Pastor, né? Então sempre tem disso. E eu estava assim, cara, eu realmente estava esgotado demais, e eu percebi que eu estava mais esgotado do que eu deveria, eu percebi que eu deveria ter tomado mais cuidado com algumas coisas que eu não tomei. E eu também percebi nessas férias que a gente vive num mundo de expectativa versus realidade, né? Expectativa versus realidade. A gente muitas vezes cria uma expectativa, mas a realidade é outra, pessoal, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as expectativas. E eu fui para essas férias, aproveitando o recesso, falei, vou emendar algumas fériasinhas no recesso e pá. E eu pensei, eu vou descansar bastante, né? E aí, chegando lá em São Paulo, a minha filha de 2 anos resolve dar tilt. Qual foi o tilt que ela deu? Ela não queria ficar e falar com ninguém. Ou seja, eu que criei uma expectativa, nossa, eu vou descansar nessas férias,
Não tive um segundo de paz, a Luana grudada no meu pescoço, e eu ficava revisando com a Thalita ao ponto, ou seja, se eu já estava esgotado, aqueles primeiros 3, 4 dias de férias foram piores ainda, porque eu estava assim, eu não aguento mais. Então, e a gente vive nessa questão de expectativa e realidade. Teve um momento, lá em São Paulo, que a gente pensou, poxa, vamos aproveitar que a gente está aqui em São Paulo, né? São Paulo tem praias muito mais perto do que Brasília, né? Então, vamos descer para a praia. Aí a gente virou e falou, beleza, vamos aproveitar que é pertinho. Entramos, chamamos um casal de amigos, vamos todo mundo junto para a praia. Vamos aproveitar que é pertinho. No caminho, trânsito, né? Aí você fala, expectativa, vou lá rapidinho aqui do lado, mano, você fica horas dentro do carro. Aí você vira e fala, não, vamos aproveitar, vamos numa época em que a gente vê a previsão do tempo, vai ter um sol. Você chega lá, chuva. Aí você vira e fala, poxa, vamos para um local onde a gente tenha pé na areia, né? E fique mais tranquilo para as meninas, trocar fralda. Vamos para um lugar mais pé na areia. Aí você chega lá, o que acontece? A praia lotada. Simplesmente não tem onde você se encaixar. E você finalmente acha um local. Você fala, poxa, achei um cantinho da praia maneiro ali. De repente, quando você acha aquele cantinho maneiro, um incircunciso filisteu liga uma caixa de som, tocando funk do seu lado. Você fala, meu Deus do céu, eu estou na praia ou eu estou no inferno? Que negócio é esse? Funk não, meu Deus, na praia ainda, não pode uma coisa dessa. E aí você fica nessa questão de expectativa e realidade. Aí você fala, poxa, não, a gente não precisa ir em restaurantes caros, né? Vamos comer ali um petisco mesmo. Aí você vira um pratinho de milho, R$20. Pô, mano, é um pratinho de milho, é um milho, né? Aí você vai lá e fala, poxa, não, traz o cardápio aí. Aí o cara traz o cardápio, vamos lá. Vamos pegar uma porçãozinha de camarão. Que camarão? R$90 é só as fritas. Não é impossível, né? Aí você fica só nas fritas. Então, é tudo uma questão de expectativa contra realidade. E é assim, a gente vai às vezes para as férias e fala, poxa, não, vou descansar. A gente não sabe se vai conseguir descansar. Essa aqui é a realidade. E aí a gente está falando sobre recarregar a bateria. Vamos recarregar as baterias. O que a gente precisa fazer para recarregar as baterias? Nossa, aí a gente vê, né, uma mensagem incrível do Guima, as duas anteriores. Se você não ouviu, está lá no nosso Spotify, ele falando sobre gestão do tempo para a gente conseguir recarregar as baterias. E ele falando também sobre o descanso. E ele começou falando sobre descanso físico, né? E depois sobre descanso em Cristo Jesus. E aí, às vezes, você vai com essa expectativa, eu vou descansar. Mas, de repente, as coisas não acontecem conforme a sua expectativa. E aí, o que acontece? Você não consegue recarregar as baterias. Será? Porque o objetivo principal desse tempo que eu tive agora era recarregar as baterias. E em algum momento eu percebi que tudo que eu estava tentando fazer para recarregar as minhas baterias estava dando errado. Afinal de contas, quando você tira férias com filhos pequenos, depois você precisa tirar férias das férias. Né? Não sei quantos já passaram por isso. Férias das férias, mano. Eu cheguei aqui, quando as meninas foram para a escola, eu e a Thalita, a gente se olhou. A gente se abraçou. A gente falou, isso é que é vida. Que praia o quê? Praia que nada. Isso é que é vida. Né? Mas, brincadeiras à parte, algo ficou muito claro para mim. E algo que, realmente, além das ministrações do Guima, né, das pregações, terem sido muito relevantes para a minha vida, dentro dessa série, as 2 primeiras mensagens, Deus ministrou algo nessas férias de maneira muito clara e especial no meu coração. Muito clara e muito especial. O Guima, no domingo passado, falou que Jesus é o nosso descanso e que o sábado, o descanso do 7º dia, apontava para Cristo Jesus. E nessas férias eu experimentei exatamente isso. Como eu falei, os 3, 4 primeiros dias daquelas férias, daquele recesso,
foram mais cansativos do que a minha expectativa. Muito mais. Algumas coisas que a gente trilhou e traçou não aconteceram conforme a nossa expectativa. Aquele tempo que eu falei, eu vou para a praia, eu vou descansar. A praia não trouxe o descanso que eu buscava e queria. Mas foi então que num momento realmente que eu já cheguei esgotado e parecia que eu estava ficando mais e mais cansado, Deus falou ao meu coração, o seu descanso está em mim. E então eu mudei completamente a minha estratégia. Eu falei, ao invés de tentar descansar, e ao invés de tentar recarregar as minhas baterias, indo para a praia, viajando, fazendo isso ou aquilo, eu vou buscar ao Senhor. E durante uma semana, especialmente do dia 8 de janeiro até o dia 15 de janeiro, eu tive uma semana que eu bolei uma estratégia. Eu falei, eu vou pegar quase todo o tempo livre que eu tiver. E eu vou ler a Bíblia. E eu vou orar. E eu vou cantar canções. E naquela semana, eu encontrei o descanso que eu estava procurando. Naquela semana, Deus falou de maneira muito especial ao meu coração. Eu investi a maior parte do meu tempo na leitura da Bíblia e oração. E sabe o que aconteceu? Deus falou realmente comigo. E eu percebi de maneira muito clara que o tempo com o Senhor, férias é importante, muito importante, muito importante. Ter um tempo de sossego e respiro é muito importante. Mas nada é mais importante do que o nosso tempo com Deus. Eu me lembro que, como eu tinha feito esse propósito nessa semana, eu vou buscar a Deus intensamente. Teve alguns momentos em que eu peguei a minha Bíblia, comecei a ler, e aí veio a Luana tal, e me puxava de um lado para o outro, e eu não sabia o que eu fazia, continuava lendo, alguém vem aqui, de repente eu escapava, eu ia lá para a sala e de repente chegava a Elisa, aí eu fui para a cozinha, aí chegava alguém querendo alguma coisa, falando alto, aí eu quase me tranquei no escritório do meu sogro, de repente eles entram, um senta na mesa, o outro começa a falar, e aí eu fui para o quarto e eu fechei a porta, eu falei, agora ninguém me interrompe. E de repente veio um mosquito, é sério. É seríssimo. E, sabe aquele mosquito chatíssimo? E começou e eu falei... E ao invés de eu murmurar, eu falei, eu não vou murmurar. Eu vou vencer esse negócio, eu vou continuar lendo, eu vou continuar. E foi muito engraçado isso, porque, gente, é exatamente isso que acontece. Às vezes a gente faz planos, a gente cria expectativa, mas a gente vai ter que vencer, a gente vai ter que lutar. E foi muito especial. Algumas dessas coisas, dessas leituras que eu fiz durante essa semana, eu vou compartilhar na próxima série de mensagens. Que Deus falou muito comigo mesmo. Agora, perceba algo que Jesus falou para nós. Jesus falou lá em João, no capítulo 7, versículos 37 e 38. Diz assim, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E algo ficou muito claro para mim. No ano passado, eu preguei em 50 domingos. Eu preparei 50 novas mensagens. Isso significa que eu li muito a Bíblia, eu li muitos livros, eu ouvi muitas pregações, muitos sermões, muitos. Mas eu preciso te dizer uma coisa, é possível você ler a Bíblia e não estar sendo saciado por Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eu falo por experiência própria. Não significa que aquilo não me chama a atenção, não me toca, mas nada é mais importante do que o nosso relacionamento
com Cristo Jesus. E eu queria te convidar a entender essa afirmação de Jesus. Ele disse, no último dia, o mais importante da festa. E a primeira coisa que eu quero fazer com você é te explicar que festa era essa, tá bom? E eu fiz, então, um gráfico para explicar. Porque isso aqui, que eu vou explicar agora, explicar para vocês as festas do povo de Israel, do povo hebreu, do povo judaico, vai te trazer uma contextualização linda para isso que Jesus falou. E o que acontece? Lá em Levíticos, capítulo 23, nesse capítulo fala sobre 7 festas que Deus mandou o povo celebrar. São 7 festas. 4 festas aconteceriam durante a primavera. 4 dessas festas. E 3 festas durante o outono. Ok? Então comigo, acompanha esse gráfico, porque eu acho que ele esclarece bem e ele ilustra bem essas festas, para a gente entender o contexto. Então vamos lá, a primeira festa que Jesus ordena, a festa que Deus ordena, é a festa da Páscoa. Né? A festa da Páscoa era uma festa onde o povo matava um cordeiro, sacrificava um cordeiro durante a festa da Páscoa. Lembrem-se, o povo não sabia de Jesus. Eles simplesmente matavam um cordeiro. Nessa festa a gente mata um cordeiro. É lógico, o que eles já sabiam aqui? Que era o cordeiro de quando eles saíram lá do Egito. Eles sacrificaram um cordeiro, pegaram o sangue daquele cordeiro e passaram pelas portas. E quem fez aquilo não teve o filho morto, né? Porque matou o cordeiro. Então, eles associavam isso à saída do Egito. Ok? Então, era a festa da Páscoa. Vamos celebrar a festa da Páscoa. Em seguida, tinha a festa dos pães asmos, que era um dia depois. O que era a festa do pão asmos? É o pão sem fermento. E esse pão sem fermento simbolizava a ausência de pecado. Fermento quer dizer pecado. Então eles falavam, agora vocês vão comer pão sem fermento depois da Páscoa, lembrando o quê? Que eles precisavam lembrar que, de alguma forma, Deus limparia o pecado deles. Então, o cordeiro morreu, era sacrificado, e eles comiam pão sem fermento. E depois, 2 dias depois da Páscoa, tinha a festa das primícias. Né? E essa era uma festa que eles celebravam num domingo a primeira colheita do ano dentro do calendário judaico. Ok? Então, é aqui 14/1 do calendário judaico, e depois no domingo. Eles pegavam a primeira colheita e celebravam a Deus. Ok? Então, essas eram as 3 primeiras festas lá na primavera. E aí, depois tinha a festa, depois de 50 dias, tudo está escrito em Levíticos, tinha a festa de Pentecostes. O que era a festa de Pentecostes? Eles pegavam mais outra colheita e entregavam a Deus. Percebe? Deus mandou eles festejarem. Festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa das primícias, festa dos Pentecostes. Ok? Aí, isso aqui veio um pouquinho antes do que eu queria, mas era para ser igreja só no final. Mas vamos lá. Qual era a quinta festa? Era as trombetas, a festa das trombetas. E o que eles precisavam fazer? Tocar trombetas no primeiro dia de outono, ok? Então, agora são as festas de outono e eles tinham que tocar trombetas. Para quê? Durante 10 dias, eles tinham que tocar trombetas para anunciar a expiação, a festa da expiação. E o que eles faziam na festa da expiação, diferentes das demais festas, era uma festa de choro. Era uma festa para eles se humilharem. Era uma festa onde eles rasgavam as vestes, confessavam os pecados. E depois tem a última festa, a festa dos tabernáculos, conhecida como festa das cabanas ou festa da alegria. Essa era a melhor festa de todas. Era aquela que eles dançavam, cantavam, bebiam
vinham à vontade, comiam bastante. Era a festa da celebração. Ok? Era a festa dos tabernáculos. Agora deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito curiosa, muito interessante. Deus mandou o povo celebrar 7 festas. Ok? As 4 primeiras festas anunciavam a primeira vinda de Cristo. E as 3 últimas festas anunciavam a segunda vinda de Cristo. E se você reparar bem, olha só, a festa da Páscoa representa Jesus Cristo morto numa cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto. Exatamente nessa data, pessoal. Estão entendendo? Quando que Jesus morreu? No primeiro mês do calendário judaico, na primavera do calendário judaico, no 14º dia, Jesus morreu 1500 anos depois de Levítico ter sido escrito. Aí sabe o que acontece depois? No dia seguinte da crucificação, Jesus é sepultado. O pão sem fermento representa o corpo de Jesus sem pecado. De repente, no domingo, a festa das primícias representa o quê? De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, aquele que foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. É a festa que apontava para a ressurreição de Cristo. E 50 dias depois, acontece o quê? O Pentecostes, descrito lá em Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Vocês percebem como no tempo determinado tudo aconteceu? O povo celebrava festas que apontavam para Cristo Jesus. Essas festas representam a Jesus. Eles festejavam Jesus sem saber de Jesus. E aí, e agora sim que era para aparecer a palavra igreja. Jesus veio. Isso aqui representa a primeira vinda. Agora nós estamos vivendo essa era aqui da igreja. Essa era da igreja. E agora estamos aguardando o cumprimento do que significa as outras 3 festas. E se nós lermos lá em Apocalipse, a gente vai ver sobre as trombetas. A festa de outono representa então a trombeta que será tocada, 7 trombetas, que representa a vinda do anticristo, representa a fome que todos vão passar, representa todos os problemas que vão acontecer antes da volta de Cristo Jesus. A expiação significa o choro da igreja, dos judeus, o clamor dos judeus pela volta definitiva de Cristo Jesus, até chegarmos então na festa dos tabernáculos, a festa da alegria, que vai ser quando Cristo Jesus voltar. Essa festa aponta para o retorno definitivo de Cristo Jesus. E aí, Jesus está lá, na festa dos tabernáculos, certo? Estão comigo? Jesus está lá na festa dos tabernáculos. E de repente, ele começa a ensinar. Eram 8 dias de festas. A festa do tabernáculo durava 8 dias. E aí, se nós lermos lá em João capítulo 7, a gente vai ver que no meio da festa Jesus aparece e começa a ensinar. Só que algumas pessoas já estavam querendo matar Jesus. Então ele sai pela culatra, se disfarça, até que chegamos no versículo 37 do nosso texto. Eu estou explicando o contexto, que diz o quê? No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou em alta voz e disse. O que ele disse? Quem tem sede, venha a mim. Quem tem sede, venha a mim. Jesus estava celebrando a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo. E qual era o ápice, o clímax da festa? Pensa, a festa do tabernáculo era a festa mais esperada dos judeus. E é nesse contexto, no último dia, no dia principal dos judeus, aquele era o dia mais esperado dos judeus. Jesus se levanta, de acordo com o texto, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levanta e grita
Aqui o texto fala em altíssima voz. Ele, de alguma forma, ele grita para todo mundo ouvir. Quem tem sede, venha até mim e beba. E sabe o que é interessante? Na festa do tabernáculo, o povo, eles tinham uma tradição. O sacerdote, ele caminhava com um jarro de ouro na mão. E ele ia até o tanque de Siloé, juntamente com o povo à sua volta. E ele pegava aquela água e ele derramava no altar do templo, sabe quando? No último dia. E no meio dessa tradição, eles cantavam o que está escrito lá em Isaías, capítulo 12, versículo 3. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Então, naquele último dia, o povo ficava cantando, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E eles cantavam isso repetidas vezes. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E eles cantavam e cantavam e cantavam, eles cantavam isso o dia inteiro. De repente Jesus fala, quem tem sede, vem a mim e beba. Vós que vão tirar águas das fontes da salvação, ele estava falando, eu sou a fonte da salvação. Só eu posso salvar. Só eu posso trazer essa salvação que vocês clamam. Aquilo que o profeta Isaías declarou, esse cântico de Isaías que está na boca de vocês durante a festa do tabernáculo, fala sobre mim. E sabe o que é interessante? Se você for para Israel hoje, eles celebram a festa dos tabernáculos. Eles ficam do lado de fora de casa, eles dormem em cabanas, que era a festa das cabanas. E eles montavam cabanas do lado de fora de casa, e eles ficavam, a família inteira do lado de fora de casa em cabanas durante 8 dias, e no último dia eles ficavam cantando exatamente o que o profeta Isaías falou, que alegria vocês beberão das fontes da salvação. E é nesse contexto que Jesus fala, eu sou a fonte da salvação. Quem tem sede, venha a mim. Mas sabe o que é interessante? Porque muitos que sabem que Jesus é o único capaz de matar a sede, não bebem de Jesus. Ele está falando, venham a mim. Ele está chamando, é um convite a um relacionamento pessoal. Não a um ato religioso. Ele não está fazendo um convite ao moralismo ou à religião. Primeiro, todos que têm sede, venham a mim. E sabe qual é um dos grandes problemas? É que muitas pessoas estão tentando matar a sua fonte em cisternas, em riachos, que não mata a sede. Muitas pessoas estão tentando satisfazer a fome, a sede da sua alma com conhecimento, com o status social, com o seu trabalho, com o reconhecimento dos seus familiares. Muitas pessoas estão tentando, de alguma forma, satisfazer a sede da sua alma com a família, com os seus títulos, com os seus sonhos, com as suas praias, com o petisco de camarão, né? Para quem estava dentro desde o início. Mas perceba, como muitas pessoas acabam tentando saciar a sede nessas coisas, elas de alguma forma se sentem saciadas. E elas não buscam em Jesus. Elas não vão até Jesus matar a sede. Então, primeiramente, não importa se você é rico, pobre, não importa o que você tem, não importa qual é o seu reconhecimento, qual é o seu trabalho, quanto você ganha, onde você mora. O convite é feito a todos que têm sede. Todos os que têm sede. E se você não tem sede, você deve clamar por sede. Se você não tem fome, você deve clamar por fome. Ou você deve trocar, você deve perceber. E por isso que foi tão importante buscar descanso nas férias, na praia, nos petiscos.
foi muito importante, porque de alguma forma Deus me fez enxergar de maneira muito clara e óbvia. Não é isso que vai recarregar a sua bateria. Não é isso que vai te trazer força. Não é isso que vai te trazer descanso. O descanso sou eu, o descanso está em mim. Por isso me busque. Por isso venha se relacionar comigo. Por isso venha se relacionar comigo. O C.S. Lewis, ele disse assim: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Eu não sei se você já experimentou isso. De alguma forma, realizar alguns dos seus sonhos, ver algumas áreas da sua vida avançando, mas você ainda está sentindo falta de alguma coisa. Mas de alguma forma você fala, não é isso. Aí você realiza algo, aí você faz algo legal, você faz algo relevante, você faz algo produtivo, mas de repente você fala, ainda não é isso. Sabe por quê? Porque existem em nós desejos os quais nada nessa terra poderá satisfazer. Nada. Apenas Cristo Jesus. E foi isso que Jesus mostrou. A gente está lendo João capítulo 7. Foi isso que Jesus mostrou para a mulher samaritana no capítulo 4. Tinha uma mulher que ela era rejeitada pela sociedade. E ela foi buscar água. Ela foi buscar água no poço. Então Jesus encontra aquela mulher. E aquela mulher, de alguma forma, é confrontada por Jesus. E Jesus fala, olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Então ela pensa, poxa, eu quero beber dessa água. Assim eu não vou precisar voltar aqui no poço para pegar água. Primeira coisa boa. E segunda coisa, eu não vou precisar ser humilhada. Porque ela era rejeitada na sociedade. E Jesus sabia daquilo. Agora, sabe o que é mais interessante? Se você ler João capítulo 4 e você vê o diálogo de Jesus com essa mulher, você vai descobrir uma coisa. Você vai descobrir que Jesus vira para ela e fala assim, é mesmo, você quer matar a sua sede? Então vai lá e chama o seu marido. E aquela mulher vira e fala, meu marido? A gente está falando aqui sobre água e você pede para eu chamar o meu marido? E ela vira e fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, não, na verdade, você já teve 5 e o que agora está não é seu marido. Você está vivendo em pecado, em adultério. Você está tendo relações com um homem casado. E aquela mulher fica impressionada. Sabe o que Jesus estava tentando mostrar para ela? Você está tentando matar a sua sede em relacionamento. Você está achando que se você achar o homem perfeito, a sede do seu interior vai ser saciada. Mas não tem como saciarmos a sede do nosso interior com relacionamentos, com sucesso profissional, com dinheiro. Nada disso poderá saciar a sede da nossa alma. Apenas um e somente um poderá fazer isso: Cristo Jesus. E o convite de Jesus é exatamente esse. O convite de Jesus é para uma experiência pessoal com Ele. O descanso que Jesus quer oferecer, Ele não oferece te dando umas férias incríveis, porque você ainda vai ter uma filha de 2 anos para cuidar. E muitas vezes, filhas de 2 anos agarram na sua perna e não te largam. E aí, como dizia a minha primeira filha, quando ela tinha 2 anos, ela olhava para mim e falava, já ela, papai, já ela. E aí já era, porque quando o filho demanda de você, você pode até ter uma rede de apoio, mas deixa eu te falar uma coisa. O descanso não virá através dessas coisas. Porque o descanso da nossa alma é Cristo Jesus. Não basta conhecimento intelectual. E sabe o que é muito interessante? É exatamente isso, porque muitas vezes Jesus falou assim, ó, se você tem sede, vem até mim e beba. Vocês não imaginam
a quantidade de vezes em que eu fui até a fonte de águas perfeitas e cristalinas. Peguei um copo de água para matar a sede de outras pessoas. Gente, eu sou pastor. O que está no meu DNA? A igreja. Qual é uma boa pregação? Poxa, será que fulano está sendo transformado? Poxa, será que as pessoas estão sendo alimentadas? Poxa, aí você vai lá, ouve alguma coisa. Nossa, isso é incrível. As pessoas precisam conhecer disso. Tá? Estão entendendo? Eu vou lá na fonte, eu vou até a fonte, ao invés de beber da fonte, eu dou a água para uma pessoa com sede beber. E continuo morrendo de sede. Venha até mim e beba. Por isso que eu estou... Gente, vocês estão percebendo que eu estou confessando pecados? Tá. Não é porque talvez algumas pessoas virem falando, nossa, como o Alex é altruísta, né? Ele vai até Jesus e leva água para os outros. Marta. Não era para eu fazer isso. Então, e por mais que eu batalhe, saiba disso e fale, Deus, eu sei que isso em primeiro lugar é para mim. Por mais que eu confesse isso, declare isso, muitas vezes, eu ainda cedo à tentação de matar a sede dos outros e continuar com sede. E Jesus, naquela semana, falou, eu vou matar a sua sede, eu vou ser o seu descanso. Por isso ele fala, venha até mim e beba. Tem pessoas que vêm até a igreja e não bebem. Elas analisam muito bem a água, né? Nossa, gostei daquilo que o pastor, o pregador falou. Nossa, muito bom. Né? Vocês estão entendendo? Nossa, muito legal. Aquilo lá, aquele negócio de Levítico das festas. Uau, muito interessante. Uau. Né? Aí você vai para casa com sede, porque você não bebeu. Porque de alguma forma, o seu relacionamento, essa palavra-chave, o seu relacionamento com Jesus não transformou o seu amor por Ele. Você, às vezes, nem chegou com sede. Você não vai beber nada, porque você não está com sede. A única coisa que passa na sua cabeça são as tarefas lá de fora. São os seus problemas. São as suas dificuldades. É a sua falta de sono por ter filhos pequenos. É a sua falta de rede de apoio, porque família XYZ não está perto de você. São os seus problemas familiares, ou as pessoas que não gostam de você. E ao invés de você matar a sua sede, você tira a sua sede, porque você, ao invés de se alimentar essa sede por Cristo Jesus, você fica alimentando a sua sede pelas coisas desse mundo, pelas coisas terrenas, ao invés de alimentar a sua sede pelas coisas eternas, por Cristo Jesus. E a única coisa que nós alimentamos na nossa alma são as nossas necessidades do aqui e do agora. As pessoas chegam sem sede, as pessoas às vezes chegam com sede, as pessoas veem a água, mas se você não beber, nada disso vai resolver. E o que é beber? O que é beber? É se relacionar, é amar mais a Jesus, é de alguma forma falar, Senhor, a quem tenho eu no céu, senão a Ti, na terra nada mais me importa, além de estar junto a Ti. É quando você sai, o seu coração de alguma forma queima, quando você pensa, Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É relacionamento, é quando você fala isso com todo o seu coração. Durante as férias, eu estava louco para ir numa igreja e eu ouvi uma pregação e ficar lá de boa, né? Fala, hoje eu quero só ficar sentadinho na cadeira e só vou ouvir. Então eu fui sozinho. Falei, cuida das meninas, me dá esse presente. Ela deu. E eu entrei no carro e fui num culto.
E foi muito bom poder orar e falar, Deus, eu não vou analisar nada hoje. Eu quero te encontrar, eu quero te ver, eu quero me relacionar, eu quero... E assim, lógico que eu fiz análises teológicas, tem que fazer, né? Lógico que em alguns momentos, algumas coisas falaram que opa, mas sabe uma coisa que foi muito legal? As pessoas cantando para Jesus voltar. Eu fui numa igreja e a galera cantava com um fervor, com uma paixão, falando Maranata. Mano, a gente chega lá, será? Porque Deus é Deus de relacionamento. E se você fizer uma análise, desde Gênesis, você vai perceber uma coisa. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala que Deus habitava no meio do jardim do Éden. Deus habitava no meio do jardim. Deus habitava com o ser humano. Aí veio o pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim, né? Aí sabe o que Deus mandou? Lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, criar um tabernáculo. E sabe o que ele fala em Êxodo 25, 8? Que ele vai habitar naquele tabernáculo. Então, eles constroem um templo. Lembra que Salomão construiu um templo? Davi quis construir, não deixou. Salomão veio, filho de Davi, e construiu um templo para o Senhor. Sabe o que Deus fala em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7? Que Deus habitaria naquele templo. É tudo Deus falando, olha, eu quero habitar com você. Eu quero habitar com você. Eu quero morar com você. Aí, de repente, Deus destrói o templo e lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, o profeta fala, e Deus será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus habitando no nosso meio. E Jesus veio habitar aqui entre nós. Então Jesus subiu. Mas o que ele falou? Olha, convenha que eu vá para que o Espírito Santo habite no meio da igreja. E aí tem 1 milhão de textos, de versículos falando, Deus habitando no nosso meio. E então Jesus vai voltar. E ele vai preparar o quê? O que Jesus vai fazer? Leia 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai acabar com todos os inimigos, ele vai acabar com o pecado, com a morte, ele vai acabar de uma vez por todas com tudo. Para quê? Para que Deus Pai habite novamente no nosso meio. Sabe qual é o maior anseio do coração de Deus? Habitar com a gente, se relacionar com a gente. Isso é beber, é quando a gente se relaciona. É quando a gente, de alguma forma, tem o nosso relacionamento com Deus mudado, transformado. É quando você anseia estar com Deus, falar com Deus, ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus através da palavra mais do que qualquer coisa. Não basta conhecer sobre Jesus, você precisa conhecer quem Ele é. Desejar a volta de Cristo mais do que todas as coisas. E essa é a mensagem de Deus. Quando Jesus vira e fala, aquele que tem sede, vem até mim e beba, Ele está chamando cada um desses a um relacionamento com Ele. Foi isso que Ele fez com seus discípulos. Observe o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Eu não vou chamar vocês apenas de servos, mas de amigos. Porque Deus quer ter um relacionamento, Ele quer habitar no nosso meio, Ele quer se relacionar com a gente. Não basta sabermos sobre Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 5 diz, olha, sobre um demônio que viu Jesus no versículo 6, e a uma certa distância, ele correu e disse, se curvou diante de Jesus e soltou um grito bem forte, por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Sabe o que isso significa? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. O demônio também. O demônio também. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz, olha, você diz crer que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso. Se você não se relacionar, com Deus, a sua fé é a mesma fé dos demônios.
nós somos convidados a beber de Jesus, ou seja, nos relacionar. E é isso que Deus mais quer. Então vamos para o versículo 38, que diz: pois as Escrituras declaram, quem tem sede vem a mim e beba, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Primeira coisa, é crer em Jesus de acordo com as Escrituras. Não é crer em Jesus de acordo com a sua conveniência. Tem muitas pessoas que creem num Jesus e falam, não, eu acho que Jesus é assim, assado e tal. Pouco importa o que eu ou você achamos. O que importa é o que a palavra de Deus fala sobre Jesus. Devemos crer de acordo com as Escrituras, como as Escrituras declaram. Outra coisa, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Não é quem crê em mim que vai experimentar. É quem crer em mim, segundo as Escrituras, e quem beber. Quem beber. É quem se relacionar. Agora, sabe o que é interessante? Lembra que eu falei sobre as festas? Sabe por que as festas aconteceram naquela época, primeiro na primavera e depois no outono? Porque eram as épocas de chuva. E Deus fez uma aliança condicional com Israel. Falou, olha, se vocês me obedecerem, eu vou mandar chuva. E vocês vão ter colheita. E aí vai ter a festa da colheita. E aí vai ter a festa do Pentecostes. Entendeu? Então ele falou, olha, era algo condicional. Por quê? Porque em Jerusalém não tem rio. Então eles precisavam da chuva. Sem chuva, não tinha plantação. Em outras palavras, eles dependiam totalmente de Deus para a plantação da terra, para eles comerem, para botar comida na mesa. Era uma dependência total de Deus. E os judeus festejavam essa festa, alguns chamavam até de festa da provisão, a festa da colheita, festa da provisão. Né? E Jesus ele está falando, venha a mim e beba, porque eu sou a água. Vocês estão festejando e clamando a Deus por chuva, mas eu sou a água. Eu que alimento o seu vazio. E era isso que estava escrito. E a festa dos tabernáculos celebra exatamente esse momento, esse apogeu, esse clímax de todas as festas, e acaba com o retorno de Cristo Jesus. Mas a questão é, a gente vai experimentar rios de água viva fluindo do nosso interior. Por que muitas vezes a gente não experimenta isso? Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque esse rio fluindo essa festa aponta para Cristo Jesus. E de alguma forma aponta para a segunda vinda de Cristo. E a festa dos tabernáculos representa o momento onde não vai haver mais pecado, onde a gente não vai ter que lidar mais com o nosso problema, o nosso pecado. E a festa dos tabernáculos, ela representa a volta de Cristo Jesus. Por isso, nós cremos que Jesus vai voltar e então experimentaremos a plenitude do que João capítulo 7 está dizendo. A gente vai experimentar a plenitude do que significa rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Hoje, parece que a gente tem que cavar, aí a gente experimenta, aí de repente o nosso pecado vai e sufoca, aí de repente vem um problema, aí de repente, não é?
Hoje a gente vive num mundo de pecado e parece que a gente está o tempo inteiro lutando, lutando e lutando. A gente não pode se esquecer que tudo isso e a festa dos tabernáculos aponta para o dia em que toda lágrima será enxugada, toda dor será enxugada, será terminada, em que a gente vai experimentar com perfeição tudo aquilo que Deus planejou e preparou para nós. Mas enquanto Ele não volta, o que a gente faz? A gente faz como os judeus fizeram antigamente. Todas as festas eram um ensaio do verdadeiro encontro com Jesus. Estão comigo? E aqui eu estou encerrando, é realmente a última coisa que eu vou falar. Todas as festas eram um ensaio para o verdadeiro encontro com Jesus. Por isso, se você quer recarregar suas baterias, não tem outra forma. Você precisa se relacionar com Jesus hoje. Você precisa viver num relacionamento com Cristo hoje. Você precisa cuidar do seu relacionamento com Cristo hoje. Nele está a nossa esperança. É verdade, Ele vai voltar. E a gente vai experimentar o que é viver com a bateria 100% cheia, 24 horas, o ano inteiro, 1000 anos, sem parar. Lá em João capítulo 16, Jesus fala, vocês vão experimentar uma alegria que permanece para sempre. Que loucura! A gente vai sorrir para sempre. É um sorriso que não acaba, que não tem fim. E aí, enquanto esse dia não chega, o que nós fazemos para encontrarmos alívio, para recarregarmos a nossa bateria? O que a gente faz? A gente se relaciona com Ele. A gente se relaciona com Cristo Jesus. Por isso eu tenho um grande desafio nessa mensagem. Um grande desafio. Você pode, durante essa pregação, ter trazido várias aplicações. Tem pessoas que têm facilidade para isso. Uau, poxa, isso aqui falou comigo, vou aplicar isso aqui. Tudo isso é muito bom. Vamos dividir com a igreja. Durante a semana a gente vai se encontrar, né, para dividir nos grudes o que Deus falou com a gente, como essa mensagem é aplicável para as nossas vidas. Mas tem uma coisa, que é a coisa mais importante dessa mensagem. Uma coisa. Nada é mais importante do que o seu relacionamento com Deus. O seu tempo de leitura da palavra, de oração, de deleitar-se em Jesus. Nada é mais importante. Porque se todas as festas são um ensaio do verdadeiro encontro com Jesus, enquanto Ele não volta, o que a gente faz? A gente ensaia. E como que é esse ensaio? A gente se relaciona com Ele da melhor forma que a gente tiver. Seja com um filho segurando no pé, mosquito na orelha. A gente faz o nosso melhor. A gente busca com o nosso melhor. Ah, Alex, mas você não sabe a minha agenda. Então, primeira coisa, você ouve a primeira pregação. Segunda coisa, você se vira. Porque nada é mais importante do que beber de Jesus. Beber, se relacionar com Ele. Ouvir a sua voz através da palavra. Falar, Senhor, eu estou desarmado. Pode falar, pode falar. Você às vezes tem que parar de ler a Bíblia e deixar a Bíblia ler você. Deixar a Bíblia revelar os seus pecados. Revelar quem você é. Algumas vezes a gente precisa se aquietar e deixar Deus falar ao nosso coração. E deixar Deus transformar, apontar o que precisa de mudança. E só assim, e somente assim, nossa bateria vai recarregar. Sem relacionamento com Cristo. É impossível. E isso só foi possível porque Cristo Jesus morreu na cruz. Isso só é possível nos relacionar. A
A gente só pode se relacionar com Deus porque Cristo Jesus tornou isso possível. E eu vou falar isso de maneira mais clara, esse finalzinho, na próxima mensagem. E eu queria nesse momento te convidar a fechar os seus olhos. A gente vai falar com Deus e a gente vai encerrar o nosso culto.